Alô, Baixada Santista, Ação e Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta terça-feira nós temos a presença do Dr. Aldo dos Santos Pinto, gentilmente vindo ao programa. De antemão já peço desculpas, Dr. Aldo. Já sei que já vem problema aqui já. Mal começou o programa. Entendeu? Eu falei alguma coisa, doutor Aldo? Mas já sei que já vem nessa tua mente produzi provas, eu produzi Cuidado provas. que a internet, ô Augusto, apresentador, comentarista mal educado, tá dando problema na internet, eu produzi provas, Cuidado, doutor, não falei nada ainda. Cuidado que estão pondo foto de nego bêbado aí, estão pondo foto de nego bêbado aí e tal, cuidado. Com apenas 2 aparelhos de ar-condicionado, está quente aqui, mas vou pedir para a nossa produção ligar um terceiro ar-condicionado para que possa refrescar melhor. Eu já ia fazer igual na festa de Santos, que eu tirei o meu... Smoking. Mas isso é de veludo, né, meu? Então, mas eu tirei meu smoking, né? É que esse aqui já fica na TV Com, já fica guardado aqui, entendeu? Tem que mudar a cor dele, que já está muito guardado aí na TV Com, entendeu? E o outro convidado é o Eduardo Filete. O doutor Aldo já, de canto de olho, já me disse, será um programa, né, doutor Aldo? Boa tarde, obrigado pela... Olha, ontem eu estava terminando aqui o programa e eu tenho que falar disso, porque é uma notícia que está repercutindo muito nas redes sociais, o bloqueio dos bens do Neymar, e ontem estava aqui no programa, são quase 200 milhões de reais, e muita gente me perguntou, puxa, mas por que essa dívida? Porque a multa imposta pela Receita neste caso é de 150%. Portanto, podemos entender que o débito seria alguma coisa em torno de 50 milhões a grosso modo, não é isso, doutor? Ou um pouco mais, talvez. Eu li algo em torno de 62. 62. Isso. E aí, em razão das multas, aí chega quase alcança a casa de 190 milhões, alguma coisa assim. Agora, doutor Aldo, boa tarde, obrigado pela participação. A Receita está bloqueando para evitar um prejuízo caso ele seja condenado. Ainda nada foi averiguado de forma contundente, não é isso? Boa tarde, obrigado pela participação. Obrigado, Augusto, pelo convite. Eu agradeço a você e a toda a sua equipe que sempre me recebe aqui com grande carinho. Boa tarde, Eduardo Filete. E antes das acusações, eu já saio defendendo Eduardo, porque ele sabe que ele é uma inspiração para nós, que estamos buscando cada vez mais um lugar melhor na nossa profissão. Ele, apesar de profissão diferente, sempre mostra o caminho de trabalhar diariamente, estudar, e mesmo tendo atingido aí algum patamar que algumas pessoas gostariam de estar, ele continua estudando e trabalhando diariamente, e fez recentemente um atendimento muito excelente mesmo, nos meus 2 bichinhos de estimação, 2 pitbulls que eu tenho. E ele fez pessoalmente um atendimento excelente. O Filete tem todos os defeitos do mundo, mas tem uma grande virtude, é um grande profissional. Excelente profissional. A gente percebe que ele ama o que faz, né? É verdade. E quem ganha com isso é você aí em casa, ao qual já peço, aliás, já agradeço a sua participação. Com relação ao primeiro tema que foi colocado aqui, passar a bola para mim, usando o trocadilho do futebol, comentar sem ver os autos seria algo até, digamos assim, errado da nossa parte. Vamos comentar a notícia, melhor dizendo. Até porque o Neymar, nesse caso, ele está com certeza muito bem defendido por um advogado que eu conheço, se formou na Casa Amarela juntamente comigo. O advogado é de Santos, doutor? Gustavo Xisto. Ele é um excelente profissional e certamente ele sabe o que está fazendo, né? Mas você tocou num ponto que é importante. Esse bloqueio é um bloqueio liminar, ele é inicial, tanto é que os valores, né, os valores em moeda corrente nacional não foram bloqueados, ele simplesmente não pode se desfazer dos bens enquanto não feita ainda a instrução do processo, enquanto não houver uma decisão final. É apenas um bloqueio, ele pode usar normalmente os seus bens, ele só não pode se desfazer dos bens. Ele passa a ser um fiel depositário ou não? Não tem nada a ver.
Não é um fiel depositário, ele apenas não pode comercializar. A questão do fiel depositário ela mudou bastante na legislação brasileira, né? Eu lembro de tempos atrás, quando você era nomeado pela justiça como fiel depositário e você sumia com um bem, você poderia até ser preso. Hoje não mais? Hoje não mais. E se você não tiver absolutamente nada para substituir o bem que você ficou como fiel depositário, fica por isso mesmo. Enfim, o credor está sempre remando contra a maré em ações judiciais. Agora, em março ou em abril que entra em vigor o novo Código Civil? É o Código de Processo Civil, entra em vigor agora em março. Em março. O senhor acha que nós teremos uma transição tranquila ou tumultuada? Eu não sei se será tranquila, porque vai mexer muito com prazo, vai mexer muito com recurso. Nós temos aí, juntamente com isso, para os advogados principalmente, essa transposição do papel, do físico para o eletrônico, mexeu com muitos escritórios, mexeu com muitos profissionais, não tão idosos, profissionais com um pouco mais de 50 anos, mas que não estavam familiarizados com o modo eletrônico. Então, acho que são muitas mudanças para o operador do direito, para o operador jurídico, que se ele não estiver antenado, pode sim, em alguns momentos, ser uma transição bem complicada. Bem tensa. Eduardo Filetti, que, olha, eu queria deixar aqui, eu até estava o Zé Geraldo Barbosa ontem aqui no programa, ele é conselheiro do Santos. É um excelente conselheiro. Um excelente conselheiro. E nós estávamos dizendo aqui, nós não somos representados, eu digo isso, e fica à disposição para caso o pai do Neymar não gostar, querer me processar, fique à vontade. Eu não sou representado pelo pai do Neymar. Eu achei uma aberração da natureza Santos ter lá o espaço que foi dado a uma pessoa que responde para esferas superiores, precisa explicar direito a venda do Neymar, que é uma confusão danada. Essa coisa de sonegação, precisa explicar, precisa ser passado a limpo. Não tem ligação com a cidade, é uma pessoa que tem ligação com São Vicente, que não deveria em momento nenhum ter ocupado a dimensão que foi dada ao... Não sei nem se o pai do Neymar não pagou alguma coisa para aparecer, porque é notório que hoje as escolas de samba transformaram o samba enredo em comércio. Santos, mas Santos, a prefeitura não pôs dinheiro. O prefeito não pôs... Não, nós pusemos sim. Foram 15 milhões que foram colocados nesse desfile por isenção fiscal, dinheiro que deixou de ser pago nos cofres da prefeitura ou do estado e foram para homenagear Neymar, Brasília Amarela, para homenagear o Roberto Carlos. Eu estou indignado. Eduardo Filetti, o clima lá no Santos, com essas notícias de bloqueio de bens do Neymar, só reacendeu o fogo que existe lá quanto à venda do Neymar? Boa tarde para quem nos assiste agora ao vivo. Sim. E boa noite para quem nos assiste nas várias reprises do programa, né? Esse é o Eduardo Filetti. Queria agradecer ao doutor Aldo, Augusto, pelas palavras que eu não sou merecedor, né? E agradecer a TV Com também, que sempre recebe a gente bem, né? Queria só participar você, Augusto, que o programa está com uma audiência muito grande, né? Muito obrigado. Mimi lá em São Vicente mandou um abraço. Grande Mimi, um abraço, Claudião da Estiva, que anda com o Cirino. Cirino, o rei de São Vicente, o rei de né? São Vicente. Futuro candidato a prefeito de São Vicente, Cirino. Vou votar nele. Porque é só nome que já trabalhou, um ajudou o outro, tal, vamos votar no Cirino. Grande Cirino. A dona Arlene, a avó da Valéria, que sempre viu o programa. Dona Arlene. Olha, uma pessoa maravilhosa, a dona Arlene, tem uma filha maravilhosa, gosto muito das duas. E também o Amarildo, do Hotel Atlântico. Hotel Atlântico, ali no Gonzaga. Sim. Que eu passo por lá quando eu vejo na academia. Muita namorada lá. Ele fala assim, o Augusto... Amarildo. Tá, o quê? Fernando, um abraço pra você aí, Fernanda Vanucci. Muitas namoradas. Não, eu sou casado, muito bem casado. Eu pensei que a Fernanda fosse sua primeira namorada. Olha, Eduardo, o pilantra aqui na mesa chama-se Eduardo Filetti. Não comenta. Eu tô falando de legal das pessoas. O namoradeiro.
namoradeira. Não tem aquela música da namoradeira? Ó, vai, deixa eu contar. O homem de mil e uma mulheres. Não fala isso. Tu falou que levava namoradas à tarde. Tem duas aqui, duas moças. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Ó, vocês estão acompanhando o Eduardo Tem um Filete? amigo meu que é casado que levava as meninas à tarde lá pro Atlântico. Pô, tu vai falar que levava as namoradas pro Atlântico? Pô, brincadeira, né? O Amarildo, que te recebeu Grande várias vezes, Amarildo. falou, poxa, eu vejo o Augusto todo dia, você me Gente manda um boa, abraço lá. gente boa. E o Revelino da Praia Grande, com esse nome só pode ser Curinguento, né? É lógico. Que trabalha com tubos e conexões, Grande também vê o Revelino. programa, né? Sobre o Neymar, vamos separar. O Neymar é um grande jogador, é um astro e infelizmente, ele é assessorado pelo pai dele, ou felizmente, porque ele tem o pai vivo e o pai é uma grandeza, né? O pai dele, o seu Neymar, que foi um Uma grande... referência. O pai dele que foi um grande jogador de futebol. O pai dele? O pai dele foi grande jogador, só que o pai dele, ele não era tão... naquela época, ele não se conceitou tanto no futebol quanto o Neymar, né? Mas o pai dele também jogava muito bem, né? Diz a lenda. Então, o pai dele o orientou de uma maneira. A gente não tem os autos aqui, eu também não sou advogado para tal. Mas o pai do Neymar, de uma certa maneira, ou com culpa ou sem culpa, porque a gente tem que ter muita fidelidade para comentar, para criticar ou para elogiar, né, tal. Só que assim, o pai dele foi por um caminho e a Receita entende que o caminho que o pai do Neymar foi não foi o caminho mais adequado. O planejamento tributário Isso. não está batendo. Só que assim, 62 milhões é uma paulada, lógico, é uma paulada grande, né? Só que assim, o Neymar ganha 3, 4 por mês. Então, com certeza, ele vai parcelar isso e com um bom advogado... O Zé Geraldo diz aqui com um bom advogado... que isso é 1/5 do que o Neymar tem de dinheiro. Se ele tem 200 milhões de propriedade aqui, ó. Seria 1/5 do que o Neymar já conseguiu amealhar. Se ele tem 200 amealhar. milhões de propriedade aqui, deve ter um dinheiro no banco, tem propriedade em Barcelona, com certeza, não sei se é 1/5, mas 60 milhões deve ser... Acho que 1/10 do que ele tem, talvez, né? Mas só que é duro, né, Augusto? O cara tem um apartamento que vale 1 milhão e vai dar 100 mil. É duro você dar 100 mil, né? Agora, doutor Aldo, uma coisa interessante, dito aqui pelo Zé Geraldo, diz que a sorte do Neymar é que essa transação não tem envolvido empresas americanas. Porque nos Estados Unidos, o crime de sonegação, e na verdade o Neymar precisa provar que ele se utilizou de uma estratégia de planejamento tributário. A Receita não entende dessa maneira. Caso a Receita tenha razão, o Neymar será punido por isso. Nos Estados Unidos, o crime de sonegação, o cara, por mais que ele pague multas, ele não escapa da cana, né? Lá é mais duro essa punição, né? É o que está acontecendo hoje com os dirigentes do futebol. Sem dúvida. E que por algum momento passaram com contratos ou com transações pelos Estados Unidos e aí deu o direito dos Estados Unidos, através das suas cortes, investigar e pedir, o dinheiro inclusive... não passou nos Estados Unidos, mas passou por empresas americanas. Grave isso, né? Quer dizer, amplia demais o poder de fiscalização, né? Eu vou traçar um paralelo. Por favor. Recentemente, os Estados Unidos, eles enfrentaram um grande período de frio, de neve, até acima da média. Eu li recentemente que em torno de 30 a 35 pessoas morreram por conta desse frio. Dentre essas 35 pessoas, 11 eram idosos e 6 desses idosos eles morreram na porta das suas residências, limpando a neve. O que parece um absurdo é tamanha consciência que eles têm, não porque são seres humanos melhores que nós. O ser humano é igual em todo lugar, mas lá eles têm a consciência de que existe fiscalização para quem não limpar a neve de frente à sua casa. Quem não cuidar, quem deixar a neve de frente à sua casa, recebe uma punição tão grande, uma multa tão grande, que eles se conscientizam, entre aspas, e não deixam acumular. Então, aqui, e aí eu vinha hoje de manhã para cá pensando em algumas situações. Eu sei que nós temos uma audiência, eu falo quando eu participo, eu também acho que eu participo dessa audiência, é importante, boa, mas a falta de consciência aqui, ela bate naquela questão que a gente sempre pontua com relação à educação. Vou dar um exemplo, se vocês me permitirem. Diariamente, eu pego a perimetral para vir trabalhar, 6h40, 6h35, mais ou menos nesse horário aí. Só um minuto. Aprende, Filete. Aprende. Eu chego cedinho, que ele vai trabalhar na cidade. Aprende. Eu pego da praia o canal 5 e vou para minha casa. 6h40 você já está na perimetral. Na perimetral. E logo no começo da perimetral, existe um semáforo.
todo dia, mas é impressionante. Todos os dias vem uma motoca, um trabalhador de mochila, ele vem, não diminui, ele não corre, ele vem na velocidade dele, olha para o lado e segue. O semáforo abre, mais à frente tem um outro semáforo, eu sou obrigado a parar, evidentemente. Eu olho para o retrovisor, vem essa motoca, passa. Viro na João Pessoa, a faixa da direita da João Pessoa ela é destinada para ônibus. Sim. Nessa faixa tem a lixeira verde, Sim. a lixeira verde, existem caminhões, existe cadeira vermelha de plástico, enfim, existe tudo. Do lado esquerdo da João Pessoa tem uma ciclofaixa, uma ciclovia. Mas existem também ciclistas, primeiro que não usam capacete, mas existem ciclistas andando pela faixa de rodagem de carros, na contramão inclusive. Pego lá na frente para virar na São Francisco, para estacionar o meu veículo, para enfim trabalhar. Vários ônibus já estão também trazendo trabalhadores que chegam cedo também para trabalhar. E no local onde esses ônibus param, não importa onde seja, as pessoas descem e não vão até a faixa de pedestre, elas invadem e atravessam. Então, você está criticando a CET, você está criticando o trânsito. Não, estou contando aqui a minha narrativa de todos os dias. A sua vivência Se eu diária. trabalhasse em banca, eu teria uma outra vivência, se eu trabalhasse em hospital, eu teria outra. Mas tudo isso para dizer o seguinte, por que as pessoas fazem isso? Pela falta de educação, evidentemente, mas pela falta de conscientização ou da certeza de que não há fiscalização alguma. Então elas fazem, cada uma, o que bem entendem. A seu bel prazer. Não, são pessoas honestas, são pessoas que trabalham, mas em diversos momentos elas fazem o que elas querem. Né? Então essa falta de regramento, falta de consciência de regramento, leva o nosso país a essa bagunça que algumas pessoas chamam de anarquia organizada, se é que existe esse termo. Uma anarquia organizada? Né? Mas ela está longe de ser uma democracia, porque a democracia, até para dar liberdade, ela tem regras. Isso você acha que se aplica ao caso Neymar? Eu não sei se aplica ao caso Neymar, mas é complicado você pegar um jornal e falar que o Barcelona pagou 86,2 milhões para ter um jogador. E o Santos Futebol Clube declara ter recebido só 17 tantos milhões. Então, essa diferença, se você pegar o fatiamento que está lá no Jornal Estadão, da semana passada, tem lá, pai do Neymar, tantos, empresa tal, tanto. Então, isso tem que ser esclarecido. Se isso é, de fato, um planejamento tributário, e isso é uma coisa, o que as ações na Justiça Federal, pelo que a gente lê, falam de outra coisa, falam da questão do direito de imagem. Mas isso tudo tem que ser esclarecido, até porque essas notícias aí de bloqueio não cai bem para um cidadão que a gente sabe que talvez não precise disso. Separar, o Neymar é uma pessoa, o Neymar para é outra, as empresas são outras, né? O que também causa estranheza, Augusto, é ter entrado na conta do Neymar, dos seus 40 milhões, 10 dias antes da final do Mundial contra o Barcelona, né? Aquele que vocês tomaram de 6? 4-0. Mas veja bem... baile? Não foi no baile? O baile não foi 6? O Corinthians também tomava lá. Aonde? O Corinthians tomava uns 3-0 do Barcelona. Contra o melhor Barcelona de todos os tempos. Né? Não tinha como. O Corinthians também tomava, naquela época está especulando. Não, estou dizendo. Vamos falar de casos concretos. O Santos tomou. Você estava no baile. Nós ganhamos do Olé. Qual Olé? Que nós demos aqui na Vila e vocês lá, no Paulista? Ganhamos 2 jogos. O Figueirense e o Santos que ganhou de vocês lá no Itaquerão, não é isso? Doutor Augusto, me perdoe, viu? Bom, Augusto, a questão do Neymar é uma questão tributária, né? Ele tem que resolver e tal. Mas assim, com certeza os advogados vão dar um jeito, não vai ser os 62, vai ser os 30, ele acaba pagando tudo e tal. O problema maior é essa questão do Santos, né? Onde que esses 40 milhões que eram do Santos, como o doutorado falou, essa verba que não entrou, né? Entendeu? Isso é o maior problema que eu vejo. Filete, você tem sido notícia nos últimos dias com a pesquisa dos pombos, né? Nós aqui demos em primeira mão, mas nos últimos dias você tem sido matéria, deu entrevista para tudo que é lugar, né? Na verdade, eu não dei entrevista para lugar nenhum, né? Na verdade, o Santa Cecília, a assessoria do Santa mandou, eles replicaram o que a assessoria mandou. Mas João muita da Aula gente pôs deve ter matéria te na ligado, capa, né? Boqueirão pôs. Não, estou brincando, dei entrevista lá no portal do Jornal do Boqueirão, estou brincando. E na TV Tribuna, na TV Com, na TV Santa Cecília. E também sai no Jornal da Aula, a Tribuna, e deu sorte que a Tribuna sai no domingo, o Jornal da Aula também é domingo e o Jornal do Boqueirão domingo, né? Tudo por conta da pesquisa que nós já falamos aqui a novidade da pesquisa, né? Momentos. Sabe que mudou a diretoria da Codesp. Seria interessante você apresentar esse projeto para a Codesp. Diz que o novo presidente é bacana, né? Um cara... Não que os outros não fossem. Não fossem. Né? Mas esse diz que é uma pessoa bem animada,
Olha aí. Então, o Cirino já elogiou, era legal, né? Só que assim, na verdade, Augusto, a orientação que a gente tem da professora Lúcia Silva, que cuida da pesquisa, do próprio Marcelo, o professor Patella, é que a universidade tem que formar a sociedade. Nós não temos que ir atrás da CODESP, nós não temos que ir atrás da prefeitura, nós não temos que ir atrás do morador, nós temos que formar a população e a prefeitura, se achar necessário, nos procure. Se a CODESP achar necessário, que nos procure. Não nós oferecemos um serviço, porque a função da universidade qual é? É mostrar para a sociedade qual é o problema, né? Agora, a função de resolver ou não é de quem tem a caneta na mão. E, infelizmente ou felizmente, nós não temos, né? Então, a orientação que eu sempre recebo é não bater em prefeitura, que já é não bater em CODESP, nada disso, simplesmente Filete, colocar o trabalho, né? A tribuna publicou uma foto de um cachorro que foi esfaqueado por um morador de rua. Impressionante, como pode? E nós não podemos esquecer daqueles animais que estavam sendo atacados. Você soube desse caso? Soube. Essa questão do maltrato aos animais, hoje é crime, né? Hoje é crime, foi recolhido, foi operado e tal. Isso a gente vê todo dia, Augusto. A gente fala assim, é uma realidade, né? Como saiu uma matéria assim uma vez, veterinários reclamam da cor de vida, depois saiu de São Vicente. É uma realidade que você hoje em dia tem muitos animais na rua, as protetoras, as cor-de-vidas estão trabalhando também e tem muita fama, né? E quando você coloca coisa com muita fama, com muita evidência, com muita coisa, as pessoas começam, hoje todo mundo na rua pode não conhecer o Augusto, pode conhecer o Aldo, pode não conhecer o Filete, mas conhece a cor-de-vida. Só que não trabalha sábado, domingo, feriado, à noite. Mas uma pessoa que faz isso como esse morador de rua é cadeia, não é? Então, essa questão do morador de rua é cadeia, isso é crime. Isso é crime. Essa questão do morador de rua nós temos que dividir também, né? Porque hoje no Brasil está faltando um pouco mais de bolsonaros aqui também, né? Porque, não dá para resolver. Então, dá para resolver. O cara está todo dia no mesmo lugar, tal, é vadiagem, vamos prender o cara. Ele não quer ir, então dá para resolver. Pode, doutor, prender. Não tem mais vadiagem, não, né? E tem vaga para prender todo mundo? Não tem. Não, mas veja bem, de alguma coisa tem que ser feita, porque o CV Santos é uma cidade plana, né? Eu acho que até muitas dessas pessoas, minha mãe é catequista, minha mãe pegou vários dessas pessoas, deu documentação, um trabalhou na minha clínica há 10 anos. Catequista? Minha mãe é catequista da igreja de Imbaré. Ah, tá. Então chega pessoas lá, morador de rua, ela fala, Sua mãe é uma santa. Vários ela já regenerou, inclusive foram trabalhar de caseiro pra gente, em Peruíbe, aqui e tal. Então tem jeito sim, certo? Só que assim, o poder público também está um pouco distante, as pessoas também estão distantes. Então, eu acho que assim, nós não podemos ser omissos nessa questão. Por exemplo, o Santos está lotado de morador de rua. Qual a solução? Vamos... Santos está lotado de morador de rua, doutor Aldo? Olha, eu acho que ainda dá para controlar, e eu vejo algumas imagens da Cracolândia em São Paulo. Não, mas aí, né? Eu vejo algumas imagens e eu fico imaginando como é que se resolve uma situação dessa, né? Aqui nós estamos falando de um morador de rua que atacou um cachorro. É algo, mas algo tranquilo. Sim, mas ainda é algo tranquilo. É que São Paulo a pessoa não vai para a Cracolândia, né? Aqueles que ficam na praia, a pessoa é obrigada a ir. E tem muito morador de rua inteligente. O problema que eu discuto, assim, está aumentando, porque eles vêm do interior e tal. E na época, há 30 anos atrás, pegava uma perua Kombi, né? Punha um conhecido nosso aqui, lá ele pegava o morador de rua, de onde que você é, punha na Kombi e levava. Só que hoje em dia tem os direitos humanos, tem câmeras, e lógico que não pode ser dessa brutalidade toda, né? Mas antigamente as prefeituras, há muitos anos atrás, mandavam para a cidade das pessoas. Hoje já não pode fazer mais isso. Mas se você correr na praia, se você vai no Cana 1, tal, você vê que tem muito morador de rua. Talvez você com uma filha pequena tenha ficado mais em casa, né? Assim, mas você que está na rua, se você for correr na praia, tem muito morador de rua na praia, tal. E daqui a pouco vai ficar num nível insuportável. Eu acho já está, né? O Aldo falou que comparar com São Paulo. Mas São Paulo, o cara não vai na Cracolândia, tudo bem, mas aqui o cara vai para a praia, eles ficam nos lugares públicos, né? Então, veja bem, eu não sou contra o morador de rua. Eu acho que eles merecem respeito, merecem carinho e tal. Falta uma política mais agressiva, doutor Aldo? Olha, eu não posso falar que falta uma política mais agressiva, porque o vereador Cacá, quando esteve à frente da secretaria responsável da pasta, eu sei do trabalho e dos resultados que ele conseguiu fazer. Aí nós temos que verificar hoje se esses trabalhos que foram iniciados ou continuados por ele, se eles estão na mesma intensidade, né? Quando eu falei de Cracolândia, eu já falei numa situação extrema. E parece que o ser humano ele só acorda quando a situação perde o controle. É nesse ponto que eu usei a Cracolândia como referência.
quando a gente encontra hoje um morador de rua, ainda dá para verificar, averiguar de onde não é, se trabalha, se tem doença, tem condições, enfim. Dá para se fazer um trabalho e trazer ele de volta para o convívio da sociedade. O que você tem que identificar, creio eu, é que muitos não querem e muitos estão com o problema da droga, né? Então, o que nós não podemos é achar que isso foi um caso isolado, nesse do cachorro, que é o exemplo, é o tema em debate, a não achar que isso é simplesmente um ponto isolado e tudo certo, não. Tem que se investigar, tem que verificar e como você mesmo disse, Filete, eu estou correndo menos na praia por conta, evidentemente, da minha filha, tenho ficado mais em casa, mas eu sei porque eu mantenho contato com as pessoas que continuam treinando. Recentemente um colega estava correndo ali pelo Canal 2 na praia, perdeu a sua correntinha de ouro, enfim. Eu sei que a cidade não está 100%. Perdeu ou foi assaltado? Foi assaltado, né? Enfim. E é engraçado. Nós sabemos que isso está acontecendo. Você sabe que é uma coisa interessante, né? O Brasil tem esses antagonismos, que é o seguinte. Se você for fazer, o Filete que faz as corridas dele, está correndo ainda, Filete? Eu, quando corri com o Dr. Aldo, sim, a gente já fazia um intervalo treino, porque a gente sabia que, não vamos citar porque já dá problema, né? De tal canal a tal canal é tranquilo. Quando a gente chegava na região mais perigosa, a gente aumentava o ritmo, né? Olha aí. Então, às vezes, dava uma pausa. Uma vez, eu lembro que nós corremos uns 2 km no pau. Depois, nós voltamos trotando, passou um triatleta e falou, vocês estão na marchinha de carnaval, né? Aí o Aldo não gostou muito, porque nós tínhamos corrido muito... é uma pessoa extremamente educada. Não, achou que assim, porque nós estávamos trotando, mas nós tínhamos feito um pique nas regiões perigosas, Filete, né? Peraí, que você já tumultua. Não. Eu perguntei para você, assim, você está correndo na praia? Não. Se você correr na praia hoje, qualquer hora, você vai se deparar com o pessoal fumando um baseadão. Vamos falar a verdade? Português correto para todo mundo que está em casa entender. Vai na praia de Santos hoje, principalmente no horário noturno, você vai ver a todo momento grupos de jovens fumando maconha. O meu pai não era mais na praia à noite. Você me falou. Por causa que tem agora, esses dias, a guarda municipal foi acionada e virou um tumulto lá com guardas municipais, polícia militar, porque houve uma denúncia de um pessoal que estava capturando o corrupto na praia, que são aqueles, né, que é contra a lei, existe uma lei municipal. Então, quando você anda na praia e tem aquele pessoal com, como chama aquele cano de PVC, que você faz como se fosse esqueci agora o nome, não é? Uma sucção. Uma sucção, mas tem um outro nome. Mas vai até lá Brasília? Esse cano vai até Brasília lá, não? O corrupto deu uma confusão danada. Vai até Brasília agora, o cano, gostou? Por que a Polícia Militar, e eu já disse isso aqui, vou repetir, o comando atual da Polícia Militar na nossa região é fraco. Por que a Polícia Militar e a Guarda Municipal não agem com o mesmo vigor para combater quem caça o corrupto, para combater quem fuma maconha? Doutor Aldo? Aí tem muita gente que defende o usuário, né? Fala que o usuário não pode ser preso e tudo mais. Quem caça o corrupto pode. Não, tem que perguntar para o pai de família se ele quer frequentar a Praia de Santos com o maconheiro do seu lado, com o fumador de maconha do seu lado. A pergunta não é se está correto ou não levar quem fuma para a cadeia. Tem que perguntar para o pai de família, para a mãe de família. Se ele concorda em dividir o espaço da praia com quem usa esse tipo de... E outro dia, eu fui andar na praia, à noite, tinha uns 10 jovens perto de um dos brinquedos ali do Canal 4 fumando maconha. Se você quisesse levar o seu filho para brincar na praia à noite, você ficaria... Constrangido. Eu acho que antigamente os caras fumavam maconha, quando eu era criança, fumavam maconha dentro d'água. Depois passou a fumar lá na corrida, lá na beira d'água. Agora o cara fuma na praia. Não é só à noite, não. Não é só à noite, não. Tá, mas assim, por exemplo, eu acho que aqui em Santos, 33,2%, 33,4% são da terceira idade de ouro. Então, se a nossa cidade ela se locupleta de impostos, de IPTU, de PVA, uma parte dessas pessoas da terceira idade, nós temos que trabalhar para elas também. Então, são jovens da terceira idade, não é isso? Então, nós temos que trabalhar. O que nós podemos melhorar? Tolerância zero na praia.
Então, se eu fosse candidato a prefeito, o meu primeiro discurso era: eu não vou pôr ponte e viaduto, que isso não é minha alçada, eu vou tentar, mas eu quero tolerância zero na praia. Eu vou pôr guarda municipal na praia, você vai poder dar de corrente de ouro lá. Eu senti o nascimento de uma candidatura. Lançado. O morador de Lançado. rua... Atenção, exclusividade, hein? É um compromisso. Eduardo Filete lançando sua candidatura a prefeito, Filete? Não sou candidato Vai a nada. bater de frente com o Paulo Alexandre? É meu amigo Paulo, mas é melhor eu do que o Taylor Matos, que vai falar mal dele o tempo todo. Eu Olha vou fazer aí. uma campanha proativa, né? Se eu fosse lá, eu vou fazer uma campanha proativa. Então, quantos mais Eduardos tiverem e menos Taylor, com todo respeito ao Taylor, que é meu amigo também, mas fica uma campanha mais proativa, né? Porque teve aquele problema do DEM, que tirou o Taylor porque estava xingando muito, o Douglas Gonçalves foi lá, apagou o incêndio e tal. Eu acho o Taylor inteligente, mas eu não acho essas campanhas, por exemplo, agressivas ruins, boas, né, para a sociedade. Mas eu acho que a praia tem que ser tolerância zero. O que tem que ter câmera lá, guarda, tal, o cara pode andar lá, o cidadão pode andar 4 horas da manhã e tal. A praia do Santista, da Zona Noroeste, do Paulista, do Campineiro, todo mundo que vem aqui. Hoje, a praia ficou dominada por quê? Por desocupados, né, por desocupados. Eu moro em frente à praia, tive esse privilégio. Eu abro a janela 1h da manhã, 2 horas, é cara passando fumo, é cara não sei o quê. Eu acho que 1h da manhã a pessoa tem que andar na praia, levar seu cachorrinho, passear e tal. Então eu acho que assim, a praia não é para poucos, é para todos. Né? Então tem que conversar, como o doutorado foi muito feliz, se a população santista que paga os impostos tal, eu acho que o cara que fuma maconha, eu não sou contra não, tá? O cara quer fumar, fuma tal. Sustenta tráfico de armas, sustenta muita coisa ruim. Fuma em frente à avó dele em casa, vendo televisão. Tá vendo o The Voice Kids lá da Globo, lá do Plim Plim? Fica fumando maconha lá em casa com a mãe, com a avó. O cara é valente. Agora o cara quer fumar maconha na praia. Fuma em casa, pô, na frente da tua mãe e do teu pai, pô. Nesse ponto aí, tem muita gente achando que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que tende a liberar o uso, a pessoa acha, tem muita gente pensando, que ela vai acender o cigarro de 1,5 m e vai se andando pela rua aí. Normalmente. Até nos países onde há a tolerância mais locais, abrandada, né? Existe uma localização específica. Né? Então é bom que se divulgue aí, porque tem muita gente achando que já está até enrolando a seda aí de 1,5 m e acha que vai sair por aí. Uma ideia para a campanha. Tolerância zero na praia vamos fazer o fumódromo. Vamos fazer, não tem a praça do Sesc dos cachorros? Vamos fazer a praça do cigarro, a praça do cachimbo, uma praça que as pessoas vão lá para fumar, para se compartilhar. Você já fumou maconha, Filete? Não, eu não gosto nem de bebida, nem de cigarro, nem de maconha. Ah, você não bebe? Eu não bebo, nem não gosto de bebida. Eu só bebo um vinhozinho socialmente, não gosto. Nem de cerveja eu gosto. É mesmo? Não gosto. Cerveja, refrigerante. Refrigerante também não? Eu gosto de suco. Que engorda mais que tudo isso. Eu gosto de suco. Por causa do açúcar. Você toma refrigerante, doutor Aldo? Não, evito. E bebida alcoólica? Só vinho de vez em quando. De vez em quando. Cria minha. Passa a época da faculdade, as pessoas esquecem, deixa tudo cerveja. É verdade. Tem um amigo nosso que saiu numa foto aí, um amigo nosso de São Paulo, né, que saiu numa foto aí meio atordoado, né? Tá no Facebook da vida aí, não tem? Que amigo nosso? Um amigo nosso que puseram no Facebook aí outro dia. Tô sabendo. Tu que me falou aqui no programa, pô. Não tô sabendo. Se for amigo nosso, não vamos citar o nome dele, né? Nós vamos fazer um breve intervalo na Ação e Reação. No próximo bloco, nós vamos falar das chuvas que alagaram toda a cidade de Santos. É muito rápido, fique aí, eu volto já. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial ao Dr. Aldo dos Santos Pinto, gentilmente aqui no programa com o nosso Eduardo. Olha, eu queria ver ainda o Eduardo Filete, prefeito da cidade de Santos. É uma pessoa que ama os animais, tem uma preocupação com o bem-estar, é uma pessoa do bem. Eu brinco com o Filete, eu só brinco com o Filete porque tenho essa intimidade. E o Filete é uma pessoa do bem, tem uma família maravilhosa, é mulherengo. Não faz isso, Augusto, porra. Mas Pergunta para alguns funcionários aqui que se eu sempre não tá pego mulherengo. São várias das namoradas, mas ele fala que ele fala que levava a namorada pro Atlântico à tarde. Mas eu não era casado, Eduardo, como todo político, tem que ter uma pecha. Às vezes a pecha ela é ruim. A pecha de mulherengo, deixa falar. Agora, mandar um abraço especial aos meus amigos da Ozan. O Filete estava me conversando aqui no intervalo. O Filete, ele contratou o plano da Ozan top lá, não é? Top. Porque vai ter até cerimonialista. Eu, ao contrário do Augusto... Filete, eu vou te falar um negócio. Mas vai ter até violonista. Como eu sei que eu estarei numa das alças e o Aldo estará em outra das alças... Não tem problema nenhum. Pelo menos estarei entre amigos. Não. Pô, pelo menos vou ter cara para segurar na minha alça. Tem gente que morre e não tem ninguém para segurar na alça, né, meu? Entendeu? Não fica falando isso que o Paulinho depois não dorme direito. Se falar que eu vou ser candidato a prefeito, ele acha que eu sou o conhecido dele. Se eu fosse o Paulo, eu não estaria dormindo direito há muito tempo. Não, veja bem. Uma coisa é você gostar dele. Eu gosto muito do Paulo. O Paulo é uma pessoa séria, mas o que é notório aqui, todo mundo fala, o Paulo precisa urgente melhorar a assessoria dele. O Cirino esteve aqui, criticou, o Zé Geraldo esteve aqui, criticou, as pessoas vêm aqui, criticam o staff do prefeito Paulo Alexandre. O Paulo é uma pessoa jovem, inteligente, mas você não administra uma cidade sozinho, você precisa de uma equipe. Mas deixa eu mandar um abraço especial aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, lá da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Daiane, nós temos no ponto as imagens da chuva. Ontem caiu uma chuva forte, eu estou muito preocupado, porque o mês de fevereiro e março são 2 meses, inclusive o Tom Jobim eternizou o mês de março, né? E as chuvas virão e, sem dúvida nenhuma, o santista vai perceber a importância de ter dado continuidade no projeto Santos Novos Tempos,
Olha aí, essa é Guarujá, né? Legal. São imagens do Guarujá. Guarujá também. O cara é corajoso, hein, Augusto? O cara é macho. O cara é macho. Que carro é aquele lá? Esse é o carro dele, ó. Esse é o carro dele. Esse é o ideal. Esse é meu irmão. A situação no Guarujá. Aí já é Mongaguá, olha só, as chuvas atingiram toda a região de forma grave. E sem dúvida nenhuma mostra o despreparo dos prefeitos que não se preocupam em resolver os problemas. Olha o Corsinha Praia lá, Grande. Corsinha enfrentando lá. Impressionante isso, né? Como poder... Agora Santos, olha aí. Essa é uma... Meu Deus do céu. As pessoas estão vivendo uma situação de... A CT com o seu carrinho passando. CT com o seu carrinho passando. Essa questão dos alagamentos é complicado, né, Augusto? Porque a Zona Noroeste é abaixo do nível do mar, né? Então, a gente fica muito triste, né, quando a gente, para vir na televisão, tem que ser uma pessoa isenta de direita ou esquerda, tem que comentar a realidade, né? Então, eu acredito que, por exemplo, eu fico triste de, por exemplo, o governo no passado ficou pautado no Santos Novos Tempos, né? E com muitas coisas que o Papa trouxe para Santos boas, né? E hoje continua contribuindo como deputado, essa parte é uma parte que deixou falho, né? Deixou falho, infelizmente, né? Você ficar 8 anos e o Banco Interamericano, né? O banco chegar aqui e falar era ruim, ficou péssimo, não fui eu que falei, foi o técnico do banco, saiu na tribuna, Estado de São Paulo, tá? Então não adianta ficar bravo comigo, se eu for aqui para falar só amém, não preciso vir aqui, né? Então o que acontece? Realmente é uma coisa que preocupa muito, eu espero que as chuvas sejam pausadas e não sejam 3, 4 dias seguidos, como estão com agora um calor excessivo e a chuva chove 2, 3 horas, tal. Porque se ficarem 3 dias de chuva, a coisa vai complicar bastante, né? Só que assim, muitas pessoas criticam a administração atual. Eu entendo que a administração atual pegou no final desse projeto e também não teve a renovação do empréstimo, né? Agora veio um dinheiro da Sabesp aí, que a Sabesp perdoou uma dívida da cidade de 30 anos, não é isso, Augusto? Para investir o dinheiro nessa questão da Zona Noroeste, né? Então, acho que a Zona Noroeste tem que ser privilegiada, as pessoas são honestas, muita gente do trabalho lá, só que não pode viver a vida toda alagando, com leptospirose, com doenças assim. Então, realmente, nós temos que melhorar muito a situação, principalmente da Zona Noroeste. Doutor Aldo. Não, a gente escuta muitas vezes o fator Zona Noroeste abaixo do nível do mar como se fosse algo impossível de ser feito, né? A gente pega aí as revistas, qualquer revista que fala sobre viagem, você olha para Dubai, por exemplo, você vê lá que ilhas foram criadas onde nada existiam. Você pega portos em diversos locais na Europa, em que você vê o braço do porto invadindo o mar adentro, enfim. A própria Amsterdã agora que aumentou o porto, entendeu? O ser humano já tem a capacidade, inclusive, de fazer um submarino nuclear que ele fica 3 anos submerso, aguardando que algo sobreviva em cima para que ele depois possa submergir. Então, ele gera a própria energia. Inteligência, capacidade, o ser humano tem e já existe. Acho que com tanto tempo falando que Santos alaga, eu acho que está faltando muita boa vontade para se fazer alguma coisa. Uma ação efetiva, né? E não é algo assim, faz 3 meses, espera mais, não. É algo realmente que comece, tenha um cronograma, tenha uma fiscalização de cronograma e tenha resultado. Evidentemente que esse trabalho com vontade, com determinação, não só em época de campanha política, ele tem que vir também com o apoio da sociedade. Aí, infelizmente, nós temos que comparar, né? Eu não lembro agora o nome do jornalista que eu vi, da Rede Globo, que foi morar agora no Japão, e a primeira coisa que deixou ele impressionado foi... Kovalik. Foi ele. Que a disciplina do japonês, nós já falamos aqui que o Japão foi arrasado pós-Segunda Guerra e está muito mais avançado que diversos países. Mas a disciplina deles com relação ao lixo. Aqui, se nós andarmos aqui na rua de trás dessa cadeia de restaurantes norte-americana, existe lá um sofá verde há umas 2 semanas, que coisa, na esquina. Se nós formos até uma outra esquina, há uma geladeira. E se nós olharmos para diversos fios de energia elétrica, nós vamos encontrar diversos tênis, pares de tênis, sapatos. Posso te interromper, doutor Aldo? Você está falando de uma questão que é muito delicada, porque assim... Os 2 principais contratos da administração pública de Santos, um é a poda das árvores e outro é a limpeza urbana. O contrato da limpeza urbana, então, não sei se você perceber agora, a cidade está infestada de matinhos. Você pode ver todas as calçadas, em todo lugar está com matinhos. Na verdade,
há um desleixo na fiscalização desses dois principais serviços. Um é amigo do Filete, que foi diretor do Santos Futebol Clube, e a Terracom, que todo mundo conhece, talvez pela pujança que essas duas empresas imaginem ter e pelos valores arrecadados, eles fiquem tranquilos em prestarem um serviço ruim, uma porcaria de serviço. A gente vê, você está pontuando aí, pontos com acúmulo de lixo. E que num contrato milionário como é dessas duas empresas, nunca isso poderia acontecer. Podas de árvore de forma inadequada, de forma equivocada, e ninguém faz nada. Então, só para retomar, esses dados aí de contratos milionários, eu não tinha esses dados. Mas os valores são milionários. Mas nós sabemos que são os dois maiores contratos. Mas olha só, eu não vou defender um contrato ou outro. Nós não podemos só aqui dizer que o serviço é falho. Voltando ao primeiro bloco do programa, o que falta é a fiscalização de tudo. Talvez também quanto à eficiência desses contratos que foram realizados. Mas o ponto que eu estou chegando não é só empurrar para essas prestadoras de serviços, com contratos milionários ou não, se estão fazendo um serviço de boa qualidade. O que eu estou dizendo é o seguinte, antes mesmo de ter o contrato, tem a sociedade que gera um lixo inapropriado, gera um lixo inoportuno. E aí você tem a soma de diversos fatores. Um projeto que não avança, que é esse que tenta fazer as obras que devem ser feitas. Do outro lado, a sujeira que vem, seja por conta de poda de árvore, de lixo propriamente dito, contratos que não são fiscalizados a contento. E tem também a população com grande parcela de culpa, porque jogando um lixo inadequado, esse lixo vai para os bueiros, vai para onde a água deveria escoar livremente e com essas barreiras piora a situação e enche ruas que não deveriam encher, estão cheias. E aí é muito mais fácil você criticar o contrato, o poder público, sem esquecer da latinha que é jogada para fora do carro. Um bueiro no Gonzaga tinha 193, eu não falei 93, falei 193 garrafas PETs. É lógico que vai entupir o bueiro, o cara sai lá do Gonzaga, do shopping, pega o copinho e joga, e vai tudo pro bueiro. Então nós também temos que entender que aí é adendo de contrato, paga mais caro e tal. Então a população também tem que fazer sua parte, né? No Guarujá, no Carnaval, eu trabalhei alguns dias e outros eu fui no Guarujá, tinha um Camaro, né, preto, placa de Tupã AP não sei o que, 1666, que eu guardei, né, Camaro preto, 2 passageiros na frente, 2 meninas atrás, podiam ser namoradas, mulheres e tal, jogou uma lata de cerveja assim, em frente ao tombo, na praia do tombo, como se ele estivesse jogando na lata do lixo. Assim, ó, praia lotada, o cara jogou. Eu até buzinei atrás, pé. Depois eu falei, pô, esses moleques são caipira, né? Desculpa, com todo respeito, meu pai também é do interior, né? Então, de repente, esses moleques andam armados, ainda vão arrumar uma confusão com esses bêbados aí, né? Os caras bebendo, dirigindo, quer dizer, dirigindo o carro, sem cinto de segurança, tomando cerveja, dirigindo, não sei se era o condutor que estava tomando cerveja, mas enfim, e jogando latinha na praia, uma das praias mais bonitas e talvez uma das praias que esteja a bandeira azul. Azul, quer dizer, o Guarujá já tem tantos problemas, né? Mas o maior cartão postal do Guarujá, que são as praias bonitas, o infeliz pega uma lata e joga. Será que na fazenda do pai dele? Porque ele com 20 e poucos anos não trabalhou para ter esse Camaro todo, né? Ele não é o Neymar, não é cantor de sertanejo, né? Então, será que o pai ele joga isso na fazenda do pai dele? Ou na firma do pai dele, ele chega lá e joga uma cerveja na sala do pai dele? Né? Mas isso é a certeza da ausência de fiscalização, né? Se houvesse a certeza de que se ele fizesse isso, tomaria uma multa pesada, dificilmente ele faria isso. E o que eu achei engraçado é que o cara jogou ao lado do condutor e a mulherada como se fosse normal, porque geralmente as mulheres, poxa, não, naquela mesma pose de donzela, como se nada tivesse acontecido, né? Quer dizer, é um absurdo, né? Eu entendo quando vocês colocam que o munícipe é culpado e concordo, o munícipe tem que ter a sua participação. Mas também penso que o poder público precisa dar o exemplo. Hoje há um descrédito na imagem do poder público. Se nós sairmos agora, eu, Eduardo Filete, o Dr. Aldo, e fizermos uma excursão, percorrermos pontos da cidade onde existam equipamentos públicos, nós vamos observar que o exemplo é muito ruim.
Invariavelmente, os equipamentos públicos sofrem com a falta de manutenção, desleixo, abandono. Como é que você pode cobrar? É que nem calçadas, né? Tem uma lei municipal que obriga que a calçada é responsabilidade do proprietário do imóvel. As calçadas do poder público todas estão quebradas. Por que que o particular deve manter em dia a calçada dele? É muito simples. Eu tenho já mensagens aqui, Filete. Hoje eu escutei, estava escutando na rádio, e acho que Filete. a Patrícia Gures, aquela advogada... A Carol. Mas hoje eu comentei esse assunto. Estava reclamando que ela foi no PS e estava demorando para atender. Ele é folgado. Estava demorando para atender, né? Que ela teve que chamar o Stanislau, o vereador, né, o Evaldo, para ir no PS. Aí um ouvinte falou, poxa, então você chamou o Stanislau, e eu que não consigo chamar o Stanislau, né? Aí estava lá o Bocelinha, falou, porque está desorganizado, mas 90% desse público não é de Santos. O Brito, lógico que nós temos que atender bem as pessoas. O mas Brito como é de que São Vicente, todo mundo reclama, boa tarde, Augusto. mas ninguém resolve. Boa tarde, Augusto, convidados. Quero agradecer por colocar as imagens da rua onde tem uma casa. Nós mostramos a casa do Brito lá, o buraco, uma vergonha, na zona noroeste. Agora os moradores aguardam providências da retirada dos matos e a tampa do bueiro pela prefeitura. Ô Brito, olha, espera sentado, torço que a prefeitura resolva, mas espera sentado, pelo amor de Deus. Tem uma outra, o João de Oliveira, pois é, dengue, zika, chikungunya... Ele é um texto muito longo, eu não tenho como ler. Ele está bravo aqui, o João de Oliveira. A Geniva, acho que é isso, de Santos. Filete, já temos uma praça para usuários. É a Praça da Paz Universal na Zona Noroeste, que chama de Praça do Cachimbo da Paz. A qualquer hora é um fumaceiro só. Já tem gente encampando a sua campanha a prefeito, Filete. Tolerância zero na praia. Não, vou passar essas ideias para quem for candidato aí. Praça do Cachimbo. Já amarelou? Praça do Cachimbo. Mas você fala, eu sou um cara imparcial. Quando tem que criticar, eu critico. Quando tem que falar certo, eu falo. E nós temos que entender, Augusto, que nós que estamos no programa também erramos. Só que errar é uma coisa, fazer sacanagem ou roubar é outra, né? Olha, tem uma telespectadora aqui, a Carol. Ela diz que eu sou apaixonada pelo Eduardo Filete. Eduardo, gostaria de mandar um vídeo íntimo que fiz. Ela pode mandar um vídeo para você, Eduardo? Um vídeo íntimo? É. Já mandou para você aí no programa? Não, ela quer mandar. Já está em campanha, hein? Já estou em campanha. Carol. Já estou em campanha. Já arrumou um cabo eleitoral. Eduardo Filete. Vamos fazer uma campanha tipo Brizola, ou tipo Bolsonaro? Tem um uma campanha cara de aqui, direita radical. De direita radical, né, Augusto? Tem um telespectador que já... Já perdi votos dos maconheiros, que eu não falei que sou contra os maconheiros. Devo ter até muitos amigos que tu é a favor da maconha? Eu não sou contra, eu sou a favor da liberação da maconha. Libera e vende, o governo vendendo maconha pura, ganhando dinheiro. Olha aí. Maconha de primeiro mundo, ganhando dinheiro. Olha aí. A pessoa vai fumar em casa, não pode fumar no trânsito. Perdemos o nosso candidato. Não, eu sou a favor da maconha. Eu não fumo, mas eu sou a favor. Porque pelo menos o dinheiro era para o governo. Acho que, como no Uruguai, eu sou a favor da liberação da maconha com fios terapêuticos e também para a pessoa no lazer, desde que esteja uma certa responsabilidade. Você é a favor da liberação? Não, em 3 minutos a gente não consegue expor todas as nossas ideias, né? De maneira resumida, para que não fique dúvida alguma, eu sou contra a liberação por diversos fatores. Mas já não está liberado. Mas eu entendo. Mas já está liberado. Mas eu entendo que há uma liberação velada ou não, liberalidade pública. É uma coisa. Eu entendo o argumento de quem trabalha, é dono de empresa, tem funcionários, paga seus impostos e fala, poxa, fulano pode tomar uísque, eu não posso fumar o que eu quiser fumar. Eu entendo, é um argumento até, o direito à intimidade, é isso que está sendo julgado. O uísque é pior do que a maconha, né? O cara bebe e mata a gente. O maconha Filete, o que né? está em jogo lá no Supremo Tribunal Federal, que é uma questão constitucional, é a saúde pública contra o direito que a pessoa tem, o direito individual que a pessoa tem. Então, essa a questão. Evidentemente que o tom maconheiro, o tema maconheiro é algo que a gente que é classificado como pejorativo, tem pessoas do bem que usam esse tipo de entorpecente, enfim. Mas para pontuar aqui, a minha opinião, eu sou contra a liberação. Mas você concorda que um país igual o nosso, que tem 5 fronteiras, é a Polícia Federal
que é altamente especializada, mas não dá conta dessas fronteiras todas, então nós estamos enxugando gelo, porque a droga está entrando. Então, está entrando droga, contrabando, arma, tal. Não era melhor legalizar, planta maconha, legaliza, tal, e o país vende e beleza, e legaliza, né? Então, mas eu vejo o seguinte... Tem uma série de coisas, vai piorar outras drogas, né? Mas também do jeito que está, né? Um país com tanta coisa para ser resolvida não pode queimar energia para a questão da droga, né? Nesse ponto. Eu acho que a questão da droga poderia ser resolvida lá na frente. Mas tem tanto deputado, tanta gente para resolver, né? A questão da droga, se me permite concluir, ela deveria ser resolvida lá na frente. Depois do saneamento básico estar resolvido, depois que a educação estiver resolvida, depois que a segurança estiver resolvida, depois que a educação no trânsito estiver resolvida. Enfim, saúde pública, plano de saúde, enfim, tanta coisa para ser num país resolvida. organizado. Olha, né? eu tenho que encerrar o programa, mas o Paulo Porto Alegre está levantando aqui um tema importante. Vocês esqueceram da obstrução das galerias de águas pluviais por concreto das construções da cidade. Paulo, inclusive o Marcelo Medrado publicou, tem uma obra numa rua aqui, próxima à Rua Paraná, impressionante, empedrou todo o sistema de águas pluviais. Tá rindo do que? Eu passei nessa rua, porque tem um estacionamento do lado lá, eu parei o dia de um carro para ir lá no... E tá tudo... Não tá? Realmente tá. E aí, eu não sei se o fiscal leva dinheiro, não sei se o fiscal de obras leva dinheiro para não ver, eu não sei se o fiscal de obras não vê. Não deu tempo de atuar, eu né, não Augusto? sei se tem quantidade de fiscais para poder fiscalizar e não sei também se a empresa não faz isso em horário inadequado. Mas alguma coisa acontece. Porque não tem cabimento a quantidade de obras que são realizadas nessa cidade e o concreto vai direto para os bueiros. O Genival, aqui de Santos, Augusto, só critica a falta de policiamento. O Genival falando da Praça da Paz. A chamada Praça do Cachimbo da Paz. Eduardo Filete, muito obrigado pela participação. Nós estamos indo embora, mas voltamos... amanhã, 1h15 da tarde. Não vai falar. Fique com Deus. Não vai falar. Tá, corta o microfone aí. Como é que é, Filete? A gente volta já. Você já... Não, nós não voltamos mais. Você tem partido já, Filete? Volta às 7 horas da noite, 11 horas da noite, 2 horas da manhã. Você tem partido? Vou escolher Eduardo Filete, pré-candidato a prefeito. Não sou pré-candidato, não. Pré-candidato a prefeito. Doutor Aldo, o Filete, sem dúvida nenhuma... Diretor jurídico, meu diretor é o Aldo. Não sei se ele vai aceitar, que ele é uma pessoa que não... É cria do Écio Lescreco, o Écio Lescreco já foi jurídico do Justo, o Aldo podia ser meu, né? Se eu fosse candidato, mas entendeu? Gostou? Olha o convite aí. O convite é sempre, né, para a gente ficar sempre enaltecido, mas vindo dessa linhagem que você disse, eu não poderia participar de um governo que seria favorável ao uso da maconha. Então, acho que a gente você até lá vai... No município, a gente não legisla sobre essas causas, né? A gente está falando aqui uma coisa que teria um programa de 5 horas para decidir. Eu falei brincando. Olha, eu vou falar um negócio para você sobre isso e vou passar para o doutor Aldo encerrar. É lógico que os tempos vão cada vez mais alterando as pessoas, né? O mundo, a informação, a rapidez e tal. Penso que não dá para conviver de forma harmoniosa numa orla da praia tão adequada como nós temos a nossa, com os maiores jardins. Esqueceram, o carnavalesco esqueceu que os jardins da praia estão no Guinness Book. Ele cantou Itororó, que é São Vicente. Que é São Vicente, né? Não, ele tem lá a bica do Itororó aqui, mas que o prefeito confundiu com a adição. O prefeito tem, mesmo dando os 15 milhões, que não tem não de graça, não dá para manter como está hoje a liberalidade de jovens se utilizando de entorpecente na orla da praia. Não dá. Porque senão, como é que você vai explicar para uma criança pequena, não é, o que aquilo é inadequado? Mas as pessoas usam normalmente. Então, penso que deve haver uma ação mais efetiva. E lá na frente, se em algum momento o Brasil optar por algum tipo de liberalidade, que terá critérios, adequações, locais próprios, aí sim penso que poderíamos ter um pouco mais de... Mas neste momento não dá. E hoje você anda na praia, você esbarra em maconheiro, você respira fundo, respira maconha. Você fica doidão sem comprar maconha, né, Augusto? Fica doidão sem... Você não pede licença, você já pede desculpa, né? De tamanha quantidade de pessoas com não que é? você não pede licença, você pede já fala logo desculpa, desculpa. Né?
Então, para encerrar, eu agradeço uma vez mais a oportunidade. Foi um programa, para mim, descontraidíssimo. Se eu soubesse que eu estaria aqui com o Dr. Eduardo Filetti, soubesse disso com antecedência, eu viria até sem gravata para ficar um programa bem à vontade mesmo. Foi muito bom o programa. E eu tenho certeza que você em casa curtiu bastante o programa. Uma boa tarde. A você, telespectador, muito obrigado. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.